Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais um encontro Café com Pri, a nossa quinta aula. Meu Deus, que maravilha! Bom dia! Hoje eu estou aqui animadíssima, por quê? Porque tem muita atividade hoje para eu te mostrar, várias dicas incríveis para você conseguir consolidar o vocabulário dos seus filhos. Como estudar vocabulário, como melhorar o vocabulário dos nossos filhos, como fazer com que eles consigam realmente aprender o vocabulário e cada vez melhorar. Bom dia, Raquel! Bom dia, Lude! Quem tá animada? Thaís, bom dia! Tatiane, bom dia! Vamos esperar o pessoal ir chegando. CL Marcos, bom dia! Eu tô aqui animadíssima porque eu já preparei tudo, eu já organizei, eu já separei vários livros, várias dicas. Hoje é o dia da dica. Hoje é o dia da dica. Vou mostrar várias formas para você estudar vocabulário. Tô muito animada, preparei essa aula aí hoje com muito carinho. Vamos juntas. Quem ficou refletindo da nossa aula de ontem? Quem passou o dia pensando em tudo que foi falado na nossa aula de ontem, sobre conseguir priorizar aquilo que realmente é fundamental, sobre entender a importância de desenvolver bons hábitos dos nossos filhos, que a repetição, ela gera padrão, ela gera fixação, tanto para aquilo que é certo, quanto para aquilo que é errado. O que o seu filho tem repetido aí diariamente, hã? O quê? Já parou para pensar? A Lud ficou pensando, refletindo. Bom dia. E Débora entrou. Ó, vamos fazer um combinado? Já clica aqui nesse aviãozinho e manda essa live para 3 amigas aí do seu direct, tá? Então coloca aí no aviãozinho e já manda para 3 amigas, para elas não perderem, para elas participarem com a gente. Tem um monte de pessoas que estão aí só rodando o dedinho aí no feed e poderiam estar aqui aprendendo, né? Começando o dia bem. Então, bora lá? Ó, passando aqui, aproveitando já logo no início para falar de uma coisa bem importante do nosso evento que vai começar na segunda-feira. Segunda-feira vai começar nossas aulas de aquecimento, nos preparando para o nosso grande evento que vão acontecer aí nos dias 10, 12 e 14, tá bom? Então, segunda-feira, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às 20 horas e 7 minutos, todos os dias à noite, nós estaremos juntas também, porque nós estaremos de manhã, nós estaremos à noite. E à noite eu vou falar sobre vários pontos fundamentais. Eu vou falar como que você deve distribuir os conteúdos ao longo do dia para os seus filhos, por quanto tempo ele deve estudar, como ele deve estudar, como você vai ensinar o seu filho e treinar o seu filho para que ele desenvolva o hábito do estudo, como planejar e organizar essas atividades. Nossa, assim, tá a coisa mais linda desse mundo. Vocês não podem perder, tá bom? Então, na semana que vem, vai começar o nosso aquecimento para maratona. Só que, para ter acesso às aulas da maratona, você precisa fazer a sua inscrição, tá bom? Porque são aulas fechadas, elas não ficam disponíveis aqui. Então, para você receber as 3 aulas gratuitas, e eu vou falar nessas aulas sobre leitura, como fazer o seu filho chegar à fluência, potencializar o entendimento do seu filho quando ele tá lendo, o passo a passo para você introduzir a ortografia correta e como introduzir o estudo da gramática. E quando é que a gente começa esse estudo? Desde quando? A partir de que idade que a criança deve começar a estudar gramática? Então, essas 3 aulas são aulas fechadas. São aulas gratuitas, mas são fechadas. Então, você só tem acesso a essas aulas se você fizer a sua inscrição, tá bom? Tá lá no link da minha bio. Não perde essa oportunidade não, tá? Então, bora lá. É café com a Pri, mas a Pri bebe limão. Água com limão. Café mesmo ela não vai beber. Então, vamos lá. Hoje eu vou trazer algumas atividades práticas para vocês conseguirem estudar um bom vocabulário, enriquecer o vocabulário do seu filho. Como que a gente faz, né? Porque para que a criança chegue
a fluência, para que a criança desenvolva muito bem, a criança ela passa por um processo, que é um processo gradativo, de evolução mesmo. E aí eu vou trazer algumas atividades para que vocês consigam aplicar aí com seus filhos logo hoje, tá? Então vocês já vão conseguir sair dessa aula já aplicando essas atividades com seus filhos. Mas antes, eu vou fazer a leitura de um livro que eu gosto bastante, que fala justamente de uma criança que que tinha um diagnóstico de ter um problema, de ter uma deficiência, de ter um atraso, mas a mãe dessa criança não desistiu dela. Embora a escola tenha a expulsado, né? A mãe não desistiu. E é a história de Thomas Edison. E nesse livro fala assim: Thomas Edison não completou o ensino fundamental. A mãe o educou em casa. Dentre outras coisas, ela lia para o filho o livro de Provérbios. Edison aprendeu ainda jovem a importância de adquirir uma visão para qualquer objetivo que tivesse e de detalhar um plano para concretizá-la. Ele usava esse processo de mapeamento da visão em todas as invenções que ele tentou criar. O que é isso, esse mapeamento da visão? Thomas Edison era uma criança que teve que estudar em casa porque a escola não o aceitou. Sua mãe, ao receber a mensagem, né, da escola falando: o seu filho tem problema, o seu filho não consegue aprender, ele não pode ficar aqui na escola. A sua mãe, mesmo lendo esse bilhete, mesmo tendo recebido essa mensagem, mesmo vendo que realmente o filho tinha algumas dificuldades em relação à escola, ela não desistiu do filho dela. Ela acreditava no filho dela. E sabe o que isso significa? Isso significa que ela teve fé. Porque fé é a certeza de coisas que você está esperando e são coisas que você ainda não vê. Então, quando o Edison perguntou para ela, né, que mensagem que era aquela que a escola tinha enviado, ela falou: filho, aqui está falando que você é muito inteligente, que você se destaca em meio a todas as crianças e que a escola não tem condições de te ensinar, de te educar devido à sua alta capacidade. Então, a partir de hoje você vai estudar em casa comigo. Imagina só a inteligência emocional, a capacidade dessa mãe de ler uma mensagem daquela e conseguir falar completamente o contrário. A mãe, ela acreditava no seu filho. Ela conseguia enxergar aquilo que os olhos ainda não podiam ver. E isso é tão importante, isso é tão fundamental, porque é exatamente isso que fez com que Thomas Edison se tornasse quem se tornou. Aqui fala que ele fazia esse mapeamento, esse processo de mapeamento da visão em todas as invenções, ou seja, ele não via ainda a invenção pronta, mas ele conseguia enxergar ela todinha. Ele conseguia enxergar todo o seu funcionamento, ela conseguia enxergar tudo através da imaginação, através daquela visão. Qual é a visão que você tem hoje do seu filho? Quais são as palavras que você fala? E eu não tô falando nem pra ele, pra você mesma. Quando você vê o seu filho com uma dificuldade, ou talvez você não fala, mas você pensa. Quais são essas palavras? Nossa, meu filho tem muita dificuldade. Nossa, meu filho não se concentra. Nossa, meu filho é impossível. Nossa, meu filho é desobediente. Nossa, meu filho é isso. Nossa. Quais são os pensamentos que você tem em relação ao seu filho? Tudo isso cria a nossa realidade. E eu posso te provar isso na Bíblia. Eu não tô com a minha Bíblia aqui, mas eu posso te provar isso na Bíblia. Aninha, pega a Bíblia pra mamãe. Antes da gente entrar nas atividades. Pega a minha, por favor. Sabe por quê?
Porque lá em Gênesis, tudo que foi criado antes de ser materializado. Antes de ser materializado. Nossa, Priscila, mas o que tem a ver? Por que você está começando a falar isso? Porque se você não mudar a forma de enxergar o seu filho, se você não mudar a forma de lidar com as coisas, se você não mudar dentro, nada fora vai mudar. Obrigada, meu bem. Nada fora vai mudar. Ó. Deixa eu pegar aqui. Isso aí, ó. Hoje ele lê porque você não desistiu dele. É exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece. É exatamente isso. Em Gênesis fala, né? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E viu Deus que era bom. Aí lá no 11 começa a falar assim, e disse Deus, produza. Aí ele começa a falar lá na frente. E aí o que ele vai falando? Deus falava, e as coisas aconteciam. Deus falava e as coisas aconteciam. Deus falava e as coisas aconteciam. Tudo isso começou a ser criado antes mesmo de ser materializado. E sempre acontecia. E disse Deus, produz a terra, alma vivente conforme a espécie. E as coisas iam se produzindo, iam criando. Nossa, tem uma parte que fala aqui... que fala que tudo acontece antes mesmo da materialização. Que tudo já existia. Deixa eu ver se eu acho aqui. É tanta coisa aqui. Pera... Deixa eu ver se eu acho aqui a palavra que eu queria, mas não estou achando. Mas enfim, eu vou colocar nos stories depois, tá bom? Eu vou colocar nos stories depois. Mas o que eu quero que vocês entendam? Leia lá Gênesis 1, tá? Leia lá Gênesis 1. Tá? Leia lá Gênesis 1 que vocês vão entender o que eu tô falando. Tudo aconteceu, o surgimento do firmamento, do céu, da terra, dos animais, do peixe, das plantas, das aves, do ser humano. Tudo isso aconteceu antes mesmo de se materializar. Deus já tinha tudo isso na imaginação. Ele não via. Primeiro ele falava, depois ele via. Primeiro ele falava, depois ele via. Primeiro ele falava, depois ele via. A mãe de Thomas Edison... com certeza tinha princípios cristãos, porque aqui conta que ela estudava provérbios com ele. Você imagina há quanto tempo atrás ela não tinha nenhum tipo de recurso, mas ela lia provérbios todos os dias com o filho. Ela ensinou o filho a ter imaginação. Ela ensinou o filho a ter visão. Ela ensinou o filho a acreditar. Ela ensinou o filho a não olhar para o problema, não olhar para a dificuldade. Ela ensinou para o filho que ele é a imagem e semelhança de Deus. E que ele pode ser, ter e fazer tudo o que ele quiser na vida. E ele cresceu com essa autoimagem. Qual é a autoimagem que o seu filho tem em relação a ele? Qual é a imagem que ele tem em relação a si próprio? Gente, isso é tão importante, tão importante, tão importante. Eu conheço crianças que falam, não, porque eu sou burra. Porque eu não consigo aprender. Se vocês têm noção a quantidade de crianças que estão na escola ou que não estão na escola, estudam em casa,
mas que pensam dessa forma em relação a si mesmo. Essas crianças, elas já se rotularam como um problema. Essas crianças, elas já se rotularam como eu tenho dificuldade. E elas assumiram isso como uma realidade na vida delas. E elas não fazem absolutamente nada para mudar isso. Sabe por quê? Porque elas não têm recursos. Porque elas precisam que um adulto, uma mãe, um pai, guie essa criança e mostre para ela que não existe impossível nessa vida. Que o impossível é só questão de opinião. Se você acha que é impossível, para você é impossível. Para mim não é impossível. A minha filha, quando era pequenininha, ela praticamente não falava. Mas eu via ela falando. Eu via ela cantando, mesmo sem ver. E eu falava com Deus, a minha filha vai falar. E hoje ela fala pelos cotovelos, porque ela fala muito. Eu não desisti da minha filha, eu acreditei. Mesmo sendo chamada na escola, porque ela não fala. Na época ela estava na escola. Ela precisa de um acompanhamento, ela não fala. A gente tem que entender por que ela não fala. A fé é a certeza de coisas que vocês esperam. A convicção de fatos que vocês ainda não estão vendo. Qual é a dificuldade que o seu filho tem hoje? Talvez hoje o seu filho não está lendo. Talvez hoje o seu filho não se concentra. Talvez o seu filho não consegue estudar. Talvez o seu filho não consegue escrever. Talvez o seu filho seja o pior da turma. Talvez o seu filho hoje, aos olhos humanos, ele está atrasado no aprendizado. Mas qual é a sua visão em relação a ele? Qual é a forma que você enxerga ele? Priscila, mas eu não acredito nisso. Tudo bem, você tem esse direito. Você tem esse direito. Mas o mundo foi criado assim. As coisas foram criadas assim. Tudo existia antes mesmo de existir. Então, começa a mudar o seu diálogo interno. Priscila, mas eu já comecei a fazer atividade com o meu filho e ele não tá aprendendo. Você fez por quanto tempo? Você já vai desistir? O que a gente tem que entender? Quando você tá indo na direção certa, você precisa continuar. Você precisa continuar. Quando você planta, faz isso com seus filhos hoje. Faz um experimento com seus filhos hoje. Pega um potinho, coloca lá terra, fura lá, coloca a sementinha de um feijãozinho. Ou você pega o algodão lá e faz com ele esse experimento. Coloca lá no copo. O que vai acontecer? Ali, você não tá vendo aquela semente. Mas ela já tá lá. Ela existe. Ela foi plantada. Ela existe. Ela tá ali. Você não tá vendo, mas ela tá lá. E você vai precisar cuidar. Você vai precisar regar. Você vai ter que fazer tudo para cuidar dela. E à medida que o tempo vai passando, e às vezes demoram 3, 4, 5 dias, você não vê nada do lado de fora. Mas lá dentro já estão acontecendo várias coisas. Lá dentro, aquilo ali já está germinando. Você não está vendo, mas está germinando. Aí você tem duas coisas para fazer na sua vida. Você tem duas opções. Ou pega aquele copinho que você plantou e joga fora. Não está funcionando. Não prestou, deu errado. Eu não estou vendo nada. Ou você acredita que aquilo ali, mesmo que aos seus olhos não esteja aparecendo ali literalmente nada, porque é isso que acontece quando você planta alguma coisa, não está aparecendo nada ali no superior, mas lá de baixo já aconteceu, já está germinando, já está vivendo o processo. É exatamente dessa forma que acontece com os nossos filhos. Quando você está ensinando para o seu filho, quando você está conduzindo o seu filho, quando você está... Tudo isso já está acontecendo lá no interior. Às vezes você
aos olhos nu, você não consegue ver ainda o resultado, mas já está acontecendo. Já está ali. Tudo que você está fazendo, tudo que você está falando já está germinando. E aí você pode decidir parar e achar que não está funcionando e deixar o seu filho do mesmo jeito. Ou acreditar. Eu estou plantando, eu estou cultivando, eu estou fazendo, eu vou ver frutos. As pessoas desistem. Ah, Priscila, eu comecei a fazer a leitura guiada, mas o meu filho não melhorou e aí eu parei porque não tá funcionando. É processo. Calma. Agora, é óbvio, olha a importância de ter um acompanhamento, de ter uma direção. E é isso que a gente faz no programa PDL, esse acompanhamento. Não adianta você insistir no erro. Não adianta você insistir naquilo que tá dando errado. Porque aí realmente você não vai ver bons frutos nunca. Você nunca vai ver resultado. Agora, quando você tá na direção certa, você precisa insistir. Porque você precisa continuar repetindo na direção certa. Você precisa começar a repetir na intensidade certa, com a frequência certa. Entendeu? A Raquel tá falando que é Gênesis 1:27. Vamos ver se é, Raquel. Vamos ver se a gente tá falando da mesma coisa. É, mas não era isso. Aqui tá falando que Deus criou a imagem e semelhança. Isso aí é ótimo pra identidade. Mas não era esse. É quando fala que tudo existia antes mesmo da concepção, sabe? Aninha, Luiz, fecha aí, por favor. Depois eu vou mostrar, tá bom? Então tá. Então vamos lá. Deu pra entender? Então agora nós vamos para as atividades. Quando a gente pensa na gramática, tá? A gente vai pensar na gramática, nós vamos entender que vai existir ali um processo. Então, como que uma criança vai conseguir identificar aquilo que é certo ou aquilo que é errado? Se a criança ela está inserida num meio, ela aprende a falar, a se comunicar por modelagem. A criança ela vai aprender a falar e se comunicar por modelagem. Então, se todos que estão ao redor, se na família, o pai, a mãe, enfim, todo mundo fala errado, a criança ela vai aprender a falar errado, porque isso é algo natural. A criança ela absorve aquilo que está do lado de fora, tá? Então, falar, a criança aprende por influência do meio, a princípio, tá? Entenda meu raciocínio. Escrever, não. Escrever, a criança ela vai aprender de uma forma sistematizada, né? A criança, isso não é algo natural. A criança precisa ser treinada, ela precisa ser exposta a essa competência para que ela consiga escrever. Ok. Então, como é que essa criança ela vai aprender a falar de forma correta? Quando essa criança for exposta às regras da gramática. Porque senão ela não vai ter consciência, ela não vai conseguir ter clareza se aquilo que está sendo falado está certo ou errado. Então ela só vai conseguir identificar o erro à medida que ela vai sendo exposta às regras. E isso acontece de forma gradativa. A criança, ela não aprende a escrever, ela não aprende a falar de forma adequada sem que ela seja exposta às regras. E a criança, ela não vai aprender a regra num todo, ela não vai aprender a gramática toda. Ela vai sendo apresentada de forma gradativa. Então, a criança, quando tá lá no inicinho do estudo, ela vai entender sobre fonemas, sobre letras, ela vai ter domínio do princípio alfabético, quer conseguir fazer essa relação de letra e som, e ela vai evoluindo de forma gradativa. Então, quando a gente vai estudar vocabulário dos nossos filhos, a gente tem que entender que a criança ela vai aprender um bom vocabulário, ela vai ser exposta a um bom vocabulário à medida que isso é apresentado para ela de forma sistematizada, de forma organizada. E isso requer dos pais constância. Isso requer dos pais atividades.
Você precisa apresentar isso para os seus filhos e você precisa treinar os seus filhos, eles precisam ser expostos e isso precisa ser sistematizado, precisa ser um ensino explícito, precisa ser um ensino repetitivo. A criança não aprende pela repetição? Tanto o que é certo quanto é o errado? Também, né? O errado também ela aprende, o certo ela aprende. A criança aprende por repetição, o certo e o errado. Então, nós precisamos gastar tempo quando a gente está fazendo uma atividade com a criança. Não dá para fazer igual está sendo feito nas escolas. Passa pelo conteúdo. Passa pelo conteúdo. Por quê? Ah, Priscila, mas você está falando mal das escolas? Não, eu estou falando que lá eles precisam passar pelo conteúdo. Por quê? Porque eles precisam cumprir um cronograma. Eles são cobrados por esse cronograma e no final do ano eles precisam entregar esse cronograma. E ele precisa ser cumprido. O critério é cumprir cronograma, não é a criança tem que aprender. E aí, não é sobre buscar culpados. Entende? Autorresponsabilidade. Não tô aqui para culpar a escola, professor, o governo, não. Eu tô aqui para entender qual é o meu papel na educação do meu filho. E se eu quero que meu filho aprenda, eu preciso expor o meu filho e o aprendizado ele acontece através da repetição. O nosso foco, o nosso objetivo precisa ser profundidade, não quantidade. Quando vocês entenderem as etapas do estudo da gramática, e eu vou falar isso amanhã, vocês vão entender como o sistema educacional tá louco. Tá louco. Tá louco. Porque não tem necessidade dessa pressa, sendo que a gramática ela é uma só. A criança ela vai ver o mesmo conteúdo no ensino fundamental 1, vai repetir no 2. Quando ela chegar no ensino médio, obviamente isso vai avançando de forma gradativa, mas ela vai voltar para o que viu no 1. Porque é um bloco. Então, por que oferecer para a criança conteúdos rasos, fazendo com que ela avance com os conteúdos rasos, sem realmente aprender, sem realmente internalizar? Chega a criança lá na sintaxe, ela tem que analisar toda uma oração, ela não sabe os conceitos isolados. Ela não sabe o que é um advérbio, ela não sabe o que é uma preposição, ela não sabe o que é uma conjunção. Como que ela vai conseguir analisar? É impossível, vai dar errado. É começar o bolo sem colocar os ingredientes e querer assar o bolo. Não vai dar certo. Você precisa primeiro colocar os ingredientes. A criança precisa colocar primeiro uma coisa após a outra, para depois fazer aquela mistura e ficar pronto. Eles são cobrados para terminar a apostila, todo o conteúdo. Infelizmente, muitos professores bem intencionados não conseguem fazer um bom trabalho por conta do sistema. Exatamente. E eu falo isso porque eu sou professora. Eu trabalhei em sala de aula. E outra, a gente não pode nem falar que é só o sistema. Os pais também cobram, porque os pais têm a mente escolarizada. Eu trabalhei em escola particular e era a escola mais conceituada da cidade. Os pais eram aqueles pais, né, que pagavam caro e queriam que as crianças tivessem muitos materiais, terminassem muitas atividades no caderno e eles cobravam a quantidade. Não importa se a criança aprendeu, eles cobram a quantidade. Por quê? Ah, por maldade? Não, porque eles acham que somente a quantidade vai fazer com que a criança aprenda. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque eu tô sempre falando aqui, não é a quantidade, não é a quantidade, não é a quantidade, mas presta atenção. Olha a importância de você ter sabedoria, de você ter clareza para entender as coisas. Quando eu falo não é só a quantidade, isso não significa que a criança vai fazer uma folhinha e acabou, porque não importa. A quantidade não importa, importa. A quantidade, ela anda junto com a profundidade. E eu não vou falar sobre isso agora, porque nós vamos falar isso no nosso evento gratuito. Mas entenda, a quantidade também é importante, se for aplicada de forma adequada. Porque existe um processo. Você sabe qual é o processo do aprendizado da criança? Você sabe como é que a criança aprende? Como é que a criança consegue consolidar os conteúdos? Você sabe por que a criança estuda e ela esquece? Você sabe por que você dá um conteúdo, parece que no outro dia a criança nem viu esse conteúdo? Você sabe por que isso acontece?
Eu vou explicar isso nas aulas gratuitas, nas nossas aulas de aquecimento, que vai começar segunda-feira agora, tá bom? Então, faz a sua inscrição, se prepara, vai acontecer essas aulas todos os dias, às 20 horas e 7 minutos, aqui no Instagram, tá bom? Então, vamos lá. Tendo entendido isso, eu vou mostrar para vocês algumas atividades. Mas entenda, a atividade ela precisa ser exposta de forma sistematizada para a criança conseguir consolidar. Então eu vou dar vários exemplos aqui para vocês conseguirem aplicar. Não adianta você assistir e não aplicar. Aplique com os seus filhos, tá bom? Então vamos lá. Vou virar aqui. Deixa eu pôr meu quadro. E aí eu vou mostrando. Peraí. Então vamos lá. Deixa eu virar aqui. Eu trouxe aqui hoje o caderno de poesia com gramática. Esse é um dos nossos materiais. E aqui a gente tem como objetivo trabalhar o poema, que você sempre vai começar a partir de um texto, por exemplo. O aprendizado, né, do vocabulário, ele vai acontecer do simples para o complexo. Isso aí vocês, quem já está me acompanhando há mais tempo já sabe disso, né? Então aqui, ó, você vai ensinar para a criança as letras, tá? Aí, nas letras aqui, a criança vai aprender o nome e o som, ok? Depois, as sílabas, as palavras. Gente, eu tô sem apagador. Deixa eu ver se eu acho ali. Peraí. Palavras, frases, certo? Frases. Deixa eu pegar um apagador aqui, gente. Peraí. Achei um aqui, olha que beleza. Frases e textos, ok? Então, vamos pensar sempre nessa sequência, ok? Sempre nessa lógica aqui. Do simples para o complexo, a criança vai avançando de forma gradativa. Ok, então como que a gente pode estudar vocabulário? Aqui, por exemplo, quando eu peço para que a criança faça a leitura, né? Eu faço a leitura, ela faz a leitura, para ela ter um modelo. Ela vai fazendo a leitura. Como que eu faço ela internalizar esse vocabulário? Como é que eu posso estudar esse vocabulário? Assim, ó, eu pego o texto e transformo ele em várias palavras. Então, primeiro eu começo a trabalhar as palavras do texto, o vocabulário do texto. E aí eu vou pedindo para que a criança faça a leitura das palavras. Então, eu coloco aqui na ordem e vou pedindo para a criança fazer a leitura. Então, aqui, ó. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de cal, torna corada a menina. E assim, obviamente que no início, a depender da fluência da criança, ela vai ler bem devagar. Mas não tem problema. Você faça essa atividade todos os dias. Faça essa atividade todos os dias. Começa o dia pedindo a criança para fazer a leitura das palavras. Objetivo, fazer com que ela consiga ganhar velocidade nessa leitura. À medida que a criança ganha essa velocidade, você vai mudar a forma. Então, primeiro você pede para ela ler na ordem, depois você vai pedindo de forma aleatória. Porque o que que acontece? O que que acontece? A criança, ela memoriza de uma forma muito rápida. E eu tive esse problema com a minha filha. Por quê? Quando eu estava estudando o vocabulário com ela, ela memorizou. Ela já tinha memorizado o poema. E aí, o que que aconteceu? Ela ia lendo, né? Lendo, não lia. Ela estava recitando. Isso é maravilhoso. A memorização é uma ferramenta maravilhosa e a criança tem que memorizar mesmo. Só que, para estudar vocabulário, atrapalha. Por quê? Porque eu queria que ela estudasse o vocabulário. E aí, eu estava percebendo que ela ainda estava escrevendo algumas palavras erradas. Por quê? Porque ela não estava estudando o vocabulário. A criança, ela aprende o vocabulário de forma visual, de forma motora, ok? E pelas regras também. Então, à medida que a criança ela vai escrevendo, a criança ela vai memorizando a grafia da palavra. Ela vai lendo, ela vai memorizando a grafia da palavra. E aí, o que que acontece? Isso não estava acontecendo porque ela não estava lendo. Ela tinha memorizado o poema. Por quê? Porque eu contava muito para eles, desde bebezinho. Então, eu recitava muito. E antes mesmo dela aprender a escrever, ela já sabia recitar o poema. E isso, para mim, foi um problema.
porque atrapalhava o estudo do vocabulário. Então, eu desenvolvi esse material por causa disso. Então, aqui, fez na ordem, aí depois eu começava a fazer fora de ordem. Por quê? Porque, novamente, ela memorizou. Então, ela automatizou. Com o seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina, o colar de Carolina. E isso atrapalhava o estudo do vocabulário. Então, eu ia pedindo de forma aleatória. Essa aqui, colar. Essa, colunas. Essa, Carolina. Essa, colar. E essa, por. Nanã. E eu fazia assim para todas as palavras do texto. Ok? Tudo bem. Isso de forma repetitiva. Esse tipo de atividade ajuda a criança na fluência. Porque se a criança domina o vocabulário, que é a menor parte, que é o tijolinho ali, quando ela for para a frase, ela já vai estar muito familiarizada com todo esse vocabulário. Ou seja, ela vai conseguir manter uma boa entonação, ela vai conseguir ler com uma maior velocidade, ela vai conseguir entender o mecanismo da leitura. Esse é o objetivo. É trabalhar a leitura, é trabalhar a memorização, é trabalhar a recitação, é trabalhar o vocabulário. O que mais que eu fazia? Saiu dessa parte aqui, que a gente trabalhou com as palavras, lembra do nosso esqueminha? Letras, sílabas, palavras, agora eu vou para a frase. E aqui eu amo muito essa atividade. Por quê? Com essa atividade, eu ensino para a criança critérios. Então, a criança aqui, ela aprende a se organizar. Aqui, com essa atividade, a criança aprende a se concentrar. Aqui, a criança com essa idade, ela vai aprender a ler o poema. Deixa eu virar para cá para ver se eu consigo. Aqui, ó. Aqui. E aqui, além de trabalhar o vocabulário do poema, nós vamos também ajudar a criança na memorização. Então, isso aqui vai trabalhar a leitura, vai trabalhar a memorização, vai trabalhar vocabulário, vai trabalhar todas essas atividades. Então, olha só. Ó, eu vou chegar pra cá pra eu conseguir pôr aqui do ladinho, porque tá bem apertadinho aqui que eu tô fazendo em cima desse quadro. Deixa eu mostrar como que você vai trabalhar. Deixa eu apertar aqui pra caber mais um aqui. Pronto. Ó, aqui, vamos supor que o seu filho não memorizou o poema ainda. Priscila, ele não sabe o poema. Como que eu vou trabalhar? Você vai ditar o poema. Então, você vai começar. O colar de Carolina. Aí, a criança vai procurar aqui aonde está escrito o colar de Carolina. No primeiro, você tem que dar critérios para a criança. Você tem que ensinar a criança. Ó, tá aqui, ó. Com qual letra começa essa frase? O colar de Carolina. Ah, com O. Então, procura aqui. Aqui, o colar de Carolina. Aí a criança vai pegar aqui e vai passar pra cá. Lê agora, filho. O colar de Carolina. Agora, qual que é a próxima? Com seu colar. Com seu colar de coral. Aí a criança, com começa com que letra? Com seu colar de coral. Ah, com a letra C. Ah, é aqui, ó. Colore o colo de cal. Não. Aí vai ensinando a criança a começar de cima para baixo com critérios. Por quê? Os poemas aqui, né, do nosso material, isso eu até ensino para as minhas alunas, eles vão ficando maiores, né? Eles vão ficando maiores. Então, se a criança não for treinada a ter critérios, a criança, ela se perde. Aí ela vai lá, aqui é um C. Carolina corre por entre, é essa? Não. Com seu colar de coral. Aí a criança vem e coloca aqui, com seu colar de coral. Ah, qual que é a próxima? Carolina corre por entre. Aí vai procurar Carolina. Ó, Carolina corre por entre. E aí vai fazendo isso para todo o poema. Então, sempre pedindo para a criança repetir. Isso aqui chama leitura acumulativa, tá? Isso é um ótimo instrumento, uma ótima ferramenta para criança que inventa as palavras, criança que fica chutando as palavras, que troca as letras, que não dá conta de manter a leitura fluente. Isso aqui ajuda. Aí ela vai voltar aqui. O colar de Carolina. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. As colunas da colina. Aí ele volta. O colar de Carolina. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina. Aí vai continuando.
tá? Eu não vou fazendo tudo aqui, mas o objetivo é fazer com que a criança consiga montar todo o poema e a cada frase que ela acrescenta, ela volta no início para continuar fazendo a leitura, certo? Então, essa atividade é uma atividade que vai ajudar na memorização, no estudo do vocabulário, na recitação e na leitura. Isso vai ajudar a criança a ler de uma forma muito melhor, ok? Vou dar mais duas dicas aqui para trabalhar com esses textos. O que eu faço, na verdade, o que eu fiz, né, com a minha criança pequena, com a Aninha, quando ela estava menor. Eu fiz esse tipo de atividade sempre. A partir de que idade? A partir dos 6 anos você já consegue fazer esse tipo de atividade. Obviamente que isso você pode adaptar para tudo, tá bom? O que mais que eu fazia? Eu tô estudando o vocabulário desse poema, ok? Do Colar de Carolina. Então, aqui eu vou, por exemplo, colocar aqui sílabas. Tá? Eu coloquei aqui várias sílabas misturadas. E aí, eu vou ditar a palavra e vou pedir para que ela circule as sílabas até conseguir formar a palavra. Tá, filha? Eu quero a palavra Carolina. Aí ela vai vir aqui, Carolina. Aí depois você pode pedir para ela escrever. Carolina. Filha, agora eu quero a palavra colore. Colore. Aí você pede para ela escrever. Filha, agora eu quero a palavra corre. Corre. E aí aqui você treina vocabulário. O vocabulário a partir das sílabas. Então, a partir das sílabas ela forma a palavra, tá bom? E dessa forma você está conseguindo consolidar o estudo que você está fazendo. Percebe? Uma atividade, um texto, eu consigo trabalhar vários pontos importantes, porque o objetivo é que a criança aprenda o vocabulário, ok? Então, você pode treinar o vocabulário a partir das sílabas. Você pode fazer o ditado tradicional mesmo, dita a palavra e pede para a criança ir escrevendo as palavras. Você pode escrever a palavra. Colore, corre, aquela. Tá? Então tá, você escreve essa palavra no quadro. Aí agora você vai ditar a palavra e vai pedir para a criança identificar qual é a palavra que você ditou. Filha, marca para mim aquela. Ela vem. Marca para mim coral. Colore. Corre. Carolina. Então você já fez atividades da sílaba para a palavra, da palavra. Qual outra forma? Você pode fazer o ditado comum com canetão, ou você pode também... Você percebeu que eu estou fazendo todas as atividades reforçando o mesmo vocabulário, que é o que a gente está estudando? É isso. Eu não quero que a criança passe pela atividade, acabou e termina logo. Não, eu quero explorar esse vocabulário, eu quero fazer a criança internalizar esse vocabulário, eu quero fazer ela aprender esse vocabulário. Eu só vou sair dele quando ela realmente tiver aprendido o vocabulário. Qual outra forma que você pode fazer? Utilizando letra móvel. Então, você vai ditar a palavra. Aqui, colore. Aí a criança vai montar a palavra. Qual a outra? Carolina. Carolina. Aí, né, você vai ditando mais. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser a quantidade que você quiser. Ditou aqui, colore. Ditou aqui, Carolina. Quando é que a gente introduz o estudo da gramática? Agora, gente. Agora, né? A criança... Travou? Conta aqui pra mim, gente. Tá travado?
Então vamos. Então vamos lá. Aqui, ó, eu já posso começar a treinar com a criança. Som inicial, som final. Posso pedir para a criança fazer a separação silábica. Colore, Carolina. Quantas sílabas tem? 3. Quantas sílabas tem? 4. Dependendo da idade da criança. Se já foi introduzido o estudo da gramática, né? Aqui no nosso material... eu achei que tinha travado. Aqui, por exemplo, ó, a gente está estudando vocabulário, já fez ditado, aproveita para reforçar os conceitos da gramática. Trissílaba, polissílaba. Qual é a sílaba tônica? Aí você vai pegar... Deixa eu ver se eu trouxe a minha prancha aqui. Peraí. Aqui. Eu acho que eu não apaguei aqui. Aí você vai pegar a prancha, né? Que a minha tá aqui rabiscada, não vou conseguir apagar. Mas aí você vai pegar a prancha... eu vou conseguir apagar sim. Peraí que eu tô com álcool aqui. Pega um paninho lá pra mim, filha, na primeira gaveta lá, na última, por favor. Aí você vai trabalhar a sílaba tônica com a criança. Qual que é a sílaba tônica? Colore, aqui. Carolina, aqui. Obrigada, meu bem. Quanto menor a criança, mais visual precisa ser. Então aqui, ó, consegui limpar aqui meu quadrinho. Aqui, ó, eu vou utilizar de recursos para a criança conseguir entender. Deixa eu pegar o Carolina aqui. Aqui, ó. Carolina. Então, a criança vai fazer a separação silábica. Você vai mostrar para a criança, ó, aqui sempre vai ficar a última sílaba. Aqui a penúltima, aqui a antepenúltima. Mãe, e essa aqui? Essa aqui não conta. Então, palavras que tenham mais sílabas não conta. Você sempre vai levar em consideração as 3 últimas. Voltou, gente? Tá travando, né? Então, aqui, ó, travou? Voltou? Fala pra mim se voltou. Voltou? Então tá. Então, aqui... a gente vai mostrar para a criança a classificação da sílaba tônica. Carolina, pede a criança para chamar a palavra. A sílaba que conseguir se manter por mais tempo é a tônica. Carolina, aqui é a sílaba tônica. Ou seja, vai ser classificado como paroxítona, ok? Minha filha não consegue identificar a sílaba tônica assim. Eu vou mostrar uma outra forma para ela conseguir identificar. Você pode fazer com que cada sílaba seja tônica. Vou mostrar aqui numa palavra menor. Casa. Qual é a sílaba tônica? Casa. O K, ok? A criança não consegue perceber desse jeito, então coloca a outra sílaba como se ela fosse tônica. Você fala casa ou você fala casar. Casa. Aí a criança, mostrando o errado, ela consegue identificar o certo com mais clareza. Então, você fala Carolina. Essa que é a sílaba mais forte, ó. Carolina? Não. Agora vamos ver se é essa aqui que é a mais forte, ó. Carolina. É assim? Carolina? Não. Carolina. É assim. Agora vamos ver se é a última, ó. Carolina. E aí a criança, ela percebe de forma sonora que é o li, ok? Então, nós já trabalhamos aqui vocabulário, trabalhamos a leitura do poema, trabalhamos alguns conceitos da gramática, trabalhamos a ortografia das palavras, trabalhamos o som inicial, trabalhamos o som o final. Pode acabar a aula hoje. Ótimo. Estudou. É isso. Quanto tempo você consegue fazer isso? Precisa de muito tempo? Precisa? Precisa ser difícil? Não precisa. Precisa de método.
Precisa de um material que te mostre, que te dê essa clareza, que te mostre que é possível. É isso que você precisa, mais nada. Como que eu estudo gramática com os meus filhos? Dessa forma. Amanhã eu vou mostrar outra maneira para você trabalhar vocabulário. É isso. Aqui, ó, já tem tudo, o passo a passo. Vai trabalhar o poema, tem os recursos, todos os recursos que eu mostrei. E aí você vai trabalhar vocabulário. Aí depois vai trabalhar caligrafia com a criança. Gente, pelo amor de Deus, a criança tem que fazer caligrafia. Tem que fazer. A criança aprende por repetição. O desenvolvimento, ele é motor. Precisa ser estimulado. Vocês acham que a criança ela vai escrever lá de qualquer jeito e a letra vai... Não, gente, isso é treinável. Tem que treinar. Aí vai começar a treinar a caligrafia. Aí depois eu já vou começar a introduzir o estudo da gramática. Porque é esse estudo aqui que a criança, que vai dar condições para a criança entender por que na palavra aquela tem um QU e eu não escuto o som daquele U. Por que tem letras que vão representar mais de um som? Que é os dífons. Se você começar a inculcar esses conceitos na cabecinha da criança, gente, não é sofrimento. Não é sofrimento, é organização. As crianças sofrem muito mais por não saber. É ou não é? Sofrimento é estar lá na escola e não conseguir fazer nada. Sofrimento é não conseguir ler um livro e entender o que está sendo falado naquele livro. Sofrimento é ter que depender do outro para interpretar para você. E aí a interpretação do outro vai de acordo com a visão do outro. Isso que é sofrimento. Às vezes as mães acham que estão poupando a criança de um sofrimento. Ah, não, coitado, tem que sentar para estudar. Gente, coitado dele não estudar, o tanto que ele vai sofrer na vida. Então abra sua mente, abra sua visão. Com o material certo, com o método certo, com a organização, com o acompanhamento, no direcionamento certo, você vai conseguir com os resultados. É impossível não conseguir. É impossível. Então, se você quer aprender essa organização, não perde esse evento gratuito, não. Vai começar segunda-feira. Segunda-feira agora. Se você não fez a inscrição, faça. Lá você vai entender por que as crianças não aprendem. Por que a criança não consegue memorizar? Será que ela tem problema de memória mesmo? Por que você não consegue aprender? O que você vai aprender nessas aulas, você vai aplicar com seus filhos, mas eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também, porque você vai conseguir aplicar com você. Tá bom? Então é isso. Esse foi o nosso Café com a Pri de hoje, com muita atividade. Amanhã tem mais, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês. Te espero amanhã às 7h07. Ah, como faço a inscrição? Vanessa, vai lá no link da minha bio, tá bom? Vai lá no link da minha bio e clica lá, faz a sua inscrição. Eu vou deixar lá nos stories também agora, tá bom? Beijo! Vai ficar gravado só no YouTube. Quem não me segue lá no YouTube, Priscila Azevedo. Vai lá me seguir. Todas nossos encontros Café com a Pri estão ficando gravados lá, tá? Beijo!